Rafael Paiva deve manter o time que ganhou contra o São Paulo e tem grande desafio contra o Bahia. Vem cá que eu vou fazer a análise e trazer as informações para esse jogo do Vasco na Arena Fonte Nova. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, e deixe seu comentário, muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, pela sua audiência. Já convido a se inscrever, né, galera que está chegando pela primeira vez, aqui no lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, seja bem-vindo. Se inscreva, dê uma moral, nos ajude a continuar crescendo com o nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, o Vasco viajou para enfrentar o Bahia, já chegou inclusive, né? Solo baiano, já está por aqui. O time do Vasco não deve ter grandes mudanças, por quê? Porque o Rafael Paiva vai optar, e aí vai ser uma das primeiras vezes esse ano no Campeonato Brasileiro também, que o Vasco vai repetir a sua escalação. O Vasco deve ir a campo com a mesma escalação que enfrentou a equipe do São Paulo. O Rafael Paiva deve mandar a campo jogadores como o Léo Jardim, também o Paulo Henrique, o Maicon, o João Vitor, o Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Estrela, e o ataque é formado por Adson David e Berrete. Esse deve ser o time do Vasco para enfrentar a equipe do Bahia, repetindo aquela escalação que enfrentou o São Paulo. O Rafael Paiva vai ter um grande desafio a partir de agora. Primeiro, é que o Vasco, pela primeira vez, consiga ter 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Vasco não conseguiu fazer isso ainda. O Vasco busca essas 2 vitórias consecutivas. Segundo, vencer a primeira partida fora de casa. E quebrar um tabu de mais de 12 anos que o Vasco não vence o Bahia fora de casa. A última vitória foi no estádio do Iguaçu, onde o Vasco fez aí com aquele time que tinha Felipe, tinha Juninho Pernambucano, tinha Diego Souza, aquele time que venceu o Bahia. E aí, ele também terá pela frente um adversário que é muito coeso, um adversário que tem um meio de campo muito forte. Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, jogadores de muita qualidade, além do artilheiro do campeonato, que é o Everaldo, e o Tassiano, que é um carrasco do Vasco, fez gol jogando pelo Bahia, fez gol jogando pelo Grêmio, é um cara que às vezes quer aprontar contra o time do Vasco. Então, o Vasco terá que ter muita atenção. Primeiro, é marcar os principais portadores de qualidade do meio de campo da equipe do Bahia, Caio Alexandre, o próprio Jean Lucas, o próprio Cauli. Não pode deixar esses caras com liberdade para tentar fazer esse time do Bahia jogar. São jogadores importantíssimos nessa estrutura tática. Segundo, explorar bastante a bola aérea, porque é um problema do Bahia esse ano. O Rogério Ceni ainda não conseguiu consertar esse problema da bola aérea. O Bahia sofre muitos gols aí vindos de bola aérea, inclusive perderam para o Flamengo tomando um gol numa bola aérea. E segundo, explorar o lado esquerdo ali, e com o Juba e o time ainda meio enfraquecido, né? O Juba, apesar de ser um cara muito forte no ataque, não tem uma dificuldade nas coberturas do lado esquerdo. Mas também atitude. O Vasco precisará ter atitude. Se manter a atitude que teve contra o São Paulo, principalmente após os 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco conseguirá sair com um resultado positivo. Tem que saber que vai enfrentar uma equipe que é muito bem treinada, muito organizada, mas que, quando colocada em apuros, quando também é bem marcada, essa equipe tem muita dificuldade. O Vasco precisa urgentemente de ter uma sequência de bons resultados. E acho que um resultado importante contra o Bahia, você tem um clássico no próximo domingo em São Januário, podem fazer com que o Vasco eleve a moral e aí sim mude a chavinha do ano. Eu acho que com a chegada do Rafael Paiva, isso pode acontecer, até de mais tranquilidade para que Pedrinho possa escolher um novo técnico, um novo diretor executivo. Como já vimos informação aí, já temos um CEO, um CFO praticamente acertados, segundo a galera da Atenção Vascaína. E só para não deixar de falar de mercado da bola, né, estamos aí muito ansiosos pela situação do
Coutinho, entre outros jogadores. A questão do André Ramalho hoje, alguns grupos do WhatsApp teve a informação de que o André Ramalho tinha acertado com o Vasco, inclusive utilizando a informação aí da galera da BTB Esportes, mas não rolou, viu? Inclusive no grupo do nosso Comentaléu chegou essa informação, mas a galera do BTB Esportes em momento algum informou sobre uma possível chegada de André Ramalho no Vasco. Não, há uma negociação, mas não há nada certo, até porque o André Ramalho tem a opção aí de jogar na Europa, inclusive recebeu algumas sondagens de clubes portugueses e também do PAOK da Grécia. Mas tem outro zagueiro, segundo informações da galera do Na Torcida Vascaínos, que é o Lucas Oliveira, ou Oliveira, quem não lembra dele, na Série B 2022, o Vasco tentou contratar esse jogador, passou para o Atlético Goianiense, também passou pelo Cruzeiro, estava emprestado ao Real Valladolid, ex-time do Ronaldo, time do Ronaldo, né? E hoje não é mais dono da SAF do Cruzeiro. E segundo informações da galera na torcida Vascaínos, o Vasco teria um interesse aí na contratação de Lucas Oliveira, jogador alto, mas que tem aí como qualidade a bola no pé, também pode jogar como volante aí, já chegou a jogar como volante, mas é um zagueiro e tem essa possibilidade aí do Vasco acertar com ele, segundo a galera da torcida vascaína. O Vasco teria um interesse na contratação aí de Lucas Oliveira. Ele já interessou o Vasco, como eu já disse, o Vasco teve negociações com ele, mas o Cruzeiro chegou e aí contratou o Lucas Oliveira com uma proposta melhor. Quem não lembra aí na época, 2022. Mas enfim, segundo informações da galera da torcida vascaína, há uma possibilidade de contratação do Lucas Oliveira pelo Vasco. Tá? E hoje também tivemos aí uma informação do nosso Miliano Dias, né? Deu uma entrevista hoje ao canal do Dieguinho, Futebolaço Podcast. E nessa entrevista ele revelou que o pedido de demissão foi como se fosse uma situação para motivar os jogadores, mas que foi surpreendido com a demissão. Falou na cara do Lúcio, né, que eles já queriam tirá-los de lá, que fez pedidos para que o Vasco melhorasse o CT, que o CT do Vasco hoje é uma vergonha para o tamanho do que é o Vasco. Pediu 28 jogadores e somente o Rojas foi contratado. Revelou que já tinha um acerto com o Cuejá, mas não sabe por que o acerto não rolou. E quando se contactava com a 77, eram 4 dias para a 77 voltar a ter contato com a situação do Vasco. Também revelou que queriam o Cuejá, também tiveram interesse na contratação do Gomora e também do Kaique e do Marlon quando viram aí que o Vasco não ia contratar o Cuejá. Também deixou claro que para voltar ao Vasco hoje não depende só dele, obviamente jogando a bola para o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, que pode aí contratar os dois. Então é isso, é mais um vídeo entregue para vocês, já te convido a se inscrever, se já é inscrito compartilha bastante. Até a próxima, saudações vascaínas.